Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, o Jardim do Campo Grande e nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar, a pedagoga e professora Lília Moreira falando sobre a sua pesquisa, Facebook e formação de educadores. Vem que tem! E estamos aqui no Jardim do Campo Grande, considerado o maior espaço verde da região central de Lisboa, contando com 13 hectares e localizado no bairro de Alvalade. Ele conta com diversas espécies botânicas e diversos tipos de aves. Ele data do século XIX e foi idealizado pelo Conde de Linhares. Inicialmente, havia corridas de cavalo aqui, que atualmente foram extintas, já que agora elas são realizadas no Hipódromo de Lisboa. Em 1945, o parque foi ampliado para atividades recreativas. O jardim possui um lago com barcos a remo para aluguel. Temos um outro lago na outra parte do jardim. Temos um parque infantil, várias quadras, piscina que encontra-se em obras, local para piquenique e merenda, local para passeio com cães, estátuas, por exemplo, de Dom Afonso Henriques e a do Dom João I. O jardim ainda conta com a Sala de Eames, que é um local que, pelas suas características arquitetônicas, foi criado para gerar uma ilusão de ótica no tamanho dos objetos. A Sala de Eames, originalmente, foi criada e idealizada pelo oftalmologista norte-americano Adelbert Ames em 1946. O jardim ainda possui vários elementos matemáticos que o decoram. O Jardim do Campo Grande também ainda conta com Wi-Fi em toda a sua extensão para os internautas de plantão, como é o caso da nossa entrevistada de hoje, que apresentará sua pesquisa sobre Facebook e formação de professores. E eu estou falando da professora e pedagoga Lília Moreira. A Lília é natural de São Paulo, mas tem dupla cidadania brasileira e portuguesa, é doutoranda, mestre em Ciências da Educação e especialista em Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho e formadora de professores de educação infantil e professores de primeiro ciclo do ensino básico. E a pesquisa que a Lília vai apresentar hoje aqui pra gente intitula-se O Facebook e a Formação Contínua de Educadores de Infância e Professores do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, da formação à integração das TIC. Bom, pessoal, agora voltando então com o nosso bloco de entrevistas do programa Pesquisar. Estou agora sim aqui com a nossa convidada Lília Moreira. Eu quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao programa Pesquisar. Estou felizona mesmo de te receber. Bom, Lília, aqui. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta. Eu queria que você explicasse um pouco aqui para o nosso público do que se trata a sua pesquisa, falando assim um pouco sobre os objetivos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, por estar aqui, e vou responder a sua pergunta. O nosso objetivo da minha tese é uma tese de mestrado, e dessa formação que nós fizemos com os professores saíram duas teses. Eu vou falar só sobre a minha. Na minha tese, qual era o nosso objetivo? Acreditar uma formação que nós chamamos de oficina, porque ela tinha 50 horas, né, uma parte teórica e uma parte prática, e ela fornece 2 créditos aos professores aqui em Portugal. O que acontece? Eles precisam desses 2 créditos para depois progredirem na carreira como formação continuada. Então nós precisávamos creditar. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo era colocar toda a gente dessa formação dentro de um grupo fechado no Facebook. O terceiro objetivo era transformar esse grupo do Facebook numa comunidade virtual de aprendizagem. E dentro dessa comunidade virtual, desenvolver um trabalho colaborativo entre os professores. E, por fim, analisar o grupo como um todo dentro da perspectiva de um modelo, que não é um modelo de formação, mas que nós usamos como se fosse um modelo de formação, que é o TPAC,
que depois eu explico mais à frente. Sim, então a sua pesquisa é o Facebook, então relacionado com essa formação de professores. É algo bem interessante, estou aqui curiosa para saber mais. Antes de você prosseguir na explicação, eu queria que você falasse de onde que surgiu a ideia. Eu sempre trabalhei com formação de professores, mesmo no Brasil, mal me formei pedagoga, trabalhava na formação de professores ligadas às tecnologias. E aqui eu queria desenvolver isso. O que vamos fazer, juntou meio que a fome com a vontade de comer. Eu tinha um colega que ele trabalhava no agrupamento e que elas precisavam de uma formação. E a nossa ideia foi ensinar as narrativas digitais para essas professoras. Então surgiu a ideia de fazer assim a formação. E aí nós dividimos, porque tinha que sair 2 teses de mestrado. Saiu a parte dele, que é o que aconteceu no presencial, e a outra parte nós precisávamos de um lugar onde a gente pudesse postar vídeos, PowerPoints, áudios, fotos, imagens, onde a gente podia disponibilizar isso para as pessoas a qualquer lugar e a qualquer hora. O Moodle tinha acabado. Aqui em Portugal, o Moodle, as escolas não prosseguiram, não foi uma coisa que virou, como virou febre no Brasil, aqui não aconteceu. E foi assim que surgiu a ideia. Então ficou o Facebook comigo, a parte online, e foi aí que eu virei uma assídua utilizadora do Facebook. Esse tema do Facebook relacionado com formação de professores, que tipo de contribuição você acha que traz para a sociedade ou para as pessoas? É engraçado, né? Porque as pessoas olham o Facebook e falam, o Facebook é para expor a vida. O Facebook não se faz nada lá. E não, eu acho que o contributo do Facebook, até porque a ideia inicial de construir o Facebook era que fosse uma rede para universitários, onde houvesse troca, né, de conhecimento. E foi isso que nós conseguimos mostrar que o Facebook é aquilo que nós fazemos que ele seja, né? Porque pensa bem, as tecnologias só são o que nós usamos ela. Tecnologia não é boa nem é má, ela é a tecnologia. O uso que nós fazemos dela é que faz ela ser boa ou má. E o legal da pesquisa, e é isso que depois é mencionado nos resultados finais, é justamente isso, é descobrir o outro lado do Facebook. Eu queria então que você explicasse aqui para o público então um pouco mais detalhadamente, metodologicamente, como é que foi feita a pesquisa, assim, as etapas, e depois posteriormente os resultados, que é o que a gente fica mais ansioso assim para saber, né? Bem, metodologicamente foi montar essa ação de formação dentro dos parâmetros, dentro das regras, das leis, tudo que tinha, passar pelo todo o processo burocrático, que não é fácil, e isso atrasou a minha tese. Depois, dar essa formação, que era uma formação que acontecia de 15 em 15 dias, nós estávamos preparados. Nós tínhamos a ideia de fazer a um grupo e saíram 2 grupos, então nós dávamos formação de 15 em 15 dias, segunda e terça-feira, e eram 4 horas de formação seguida, presencial. E depois, nos outros 15 dias, eram para ser as 4 horas que seriam online, que estariam comigo. Participei tanto da parte presencial quanto da online, mas só vou falar da online. Depois que nós conseguimos a validação dessa formação, foi começar a formação. A formação acontecia e nós ensinávamos. O objetivo era que elas, no final, apresentassem uma narrativa digital. Para isso, nós ensinamos elas a trabalharem no Audacity, para fazer podcasts. Ensinamos elas a trabalharem com o GIMP, para fazerem a digitalização, o trabalho com as imagens. E ensinamos elas a trabalharem no Movie Maker, para poderem montar a pequena narrativa digital. Isso foi o que aconteceu na prática. Depois a parte da pesquisa, né? Porque aí fala assim, tá bem, isso aí foi a formação. Então nas presenciais eu colhi informações e depois dentro do grupo do Facebook. O que acontecia no Facebook, que é o que interessa, né? No Facebook, o que aconteceu? Nós colocávamos lá todos os... no Brasil a gente chama apostila, né? Seria uma apostila. Na verdade, a gente colocava lá tudo que fosse útil para elas poderem desenvolver o trabalho de casa que nós passávamos e elas tinham que postar no Facebook. E aí é que começa o que virou o grupo do Facebook. Inicialmente, foi muito difícil convencer todas a fazerem a conta do Facebook, porque elas achavam que ter uma conta no Facebook iam roubar a conta delas, do banco. Houve muita coisa que depois...
muito preconceito com o Facebook, porque lá todo mundo ia saber a vida toda. Então eu tive que mostrar que não era assim. Eu nunca tinha tido uma foto minha pessoal no Facebook. Dentro do grupo, aí começa o trabalho do moderador, que é fazer com que eles tenham, por exemplo, comecem a trabalhar de forma que é um grupo de interesse. Eles só tinham interesse de estar lá porque eles queriam a nota no final. Conforme eles vão postando esses trabalhos deles, eles vão começando a participar desse grupo. E aí a gente transforma aquilo num grupo de participação, onde eles participam apenas. E nós conseguimos fazer com que houvesse um grupo de aprendizagem. Por quê? Porque nós disponibilizávamos, nós tirávamos dúvidas 24 horas, pessoas postando dúvidas às 2, 3 da manhã e eu respondia, porque eu tinha isso ativo. Mal elas postavam, eu respondia logo e foi um ponto positivo depois. E elas começaram a se autoajudar. E aí nós conseguimos ter uma comunidade virtual de aprendizagem, onde também havia um trabalho colaborativo entre elas. Depois disso tudo que foi feito, eu queria que você contasse pra gente, então, quais foram os resultados que você chegou e as conclusões, se tem alguma, né? Então eu vou por partes. Como eu disse, nós usamos um modelo para criar as categorias que tem a ver com o modelo TEPAC. O que é esse modelo TEPAC? Eu vou explicar rapidamente. Ele deriva de um modelo de Schumann que dizia que um bom professor ele tem que ter conteúdo para ensinar e ele tem que ter uma boa pedagogia para ensinar. É um modelo de ideal de professor, né? De o que é que o professor precisa ter para ser um bom professor na era atual, digamos assim, no século XXI. E ele diz que não basta só você ter uma boa pedagogia e uma boa metodologia, uma boa pedagogia. Por quê? Porque falta a inclusão da tecnologia, que sempre esteve presente e pode nos facilitar imenso a vida. E então é assim que surge o TEPAC. O que seria o bom professor? É o que junta as três coisas. Mas junta as três coisas não para consolidar conhecimento. Ele junta as três coisas para desenvolver a vontade do aluno de adquirir conhecimento. E esse é o trabalho do professor, é o trabalhar ele depois. E não usar a tecnologia para consolidar o que ele já ensinou em sala de aula, que é normalmente o que a gente faz, ou postar um PowerPoint lá atrás e usar. Não, a tecnologia deve ser usada para ser explorada, para que a gente possa aprender, né? Não só para adquirir informação, porque a informação está em qualquer lugar que a gente olhar. Só, desculpe interromper, essas professores, né, porque você falou que tinham homens também, né? Que idade mais ou menos que eles tinham? Porque tanta resistência com o Facebook, eu fiquei agora curiosa. Qual era mais ou menos a faixa etária? Eram todos professores, a maioria eram todos professores já antigos de carreira, que faltam poucos anos para se reformar. Mas o curioso é que havia professores até mais novos do que eu, com a mesma resistência ou maior. Porque eu acho que essa cultura escolar também ajuda, né? Então, se ninguém usa, por que eu vou usar? Se ninguém faz, por que eu vou fazer? Não é preciso, ninguém me cobra, né? E essa mudança do professor que tem que vir de dentro, isso não tem. Bem, como resultados, a gente tem o Facebook como uma ferramenta de comunicação, onde ela é usada para partilha de materiais entre formadores e formandos, entre formandos e formandos, porque o material todo ficou sempre disponível para ambos. Tanto eles mandavam para nós, como qualquer um tinha acesso e podia ter. O livro acesso aos materiais que nós disponibilizávamos no grupo. A questão do grupo ser fechado. Isso foi o ponto mais alto, né? Principalmente o Facebook deixou de ser uma coisa em que eles tinham medo. Passou a ser algo visto como interajuda. O Facebook era usado para receber ajuda. Então, foi aí que nós tínhamos a certeza que tínhamos ali uma comunidade de aprendizagem e que essa comunidade de aprendizagem era realmente essa interajuda, esse processo de colaboração entre todos. Também serviu como esses grupos serviu de interação social, interação para aprendizagem, interação para suporte técnico. Que é, por exemplo, meu microfone não funciona, mas você já ligou o microfone? Minha câmera não funciona, mas o seu portátil tem câmera? Perguntas assim, que às vezes não tinha. Ou, olha, o meu computador não liga. Ok, ele está ligado numa tomada? Esqueci. Coisas dessas aconteceram, então, acontecia.
Depois nós propiciamos dentro do modelo TEPAC as competências tecnológicas e aí nós não conseguimos fazer o que eu queria, que era juntar tecnológica, conteúdo e pedagógica. Não deu. Só fizemos a parte da instrumentação justamente porque elas não tinham grande intimidade com a tecnologia utilizada. Alguns apresentaram as 3 coisas, mas eram já pessoas que não tinham. Curiosamente, os educadores de infância têm menor resistência aos professores do primeiro ciclo. E uma coisa que também nós tentamos, mas elas sempre arranjavam subterfúgio e não faziam, era a reflexão sobre a prática. Nós percebemos que nós temos muita dificuldade, quando eu digo nós professores, educadores, em refletir sobre a nossa prática. Mas refletir mesmo, será que o que eu fiz foi o melhor? Será que esse foi o melhor método? E se eu mudasse isso? Nós temos muita aversão à mudança, a quebrar paradigmas, a gente não faz isso. Bem, como conclusão, o que nós concluímos é que, segundo todos os formandos, o Facebook foi a melhor escolha, porque era gratuito. Os softwares utilizados também foram bem escolhidos, porque todos eram gratuitos e de fácil acesso e pode ser instalado em qualquer lugar. O grupo valeu e na opinião deles, todas as formações deviam de ter esse suporte técnico, esse suporte ao que eles vão fazer com os alunos online sempre, o que é difícil, mas era 24 horas mesmo. Isso é o que nós concluímos. E concluímos que o modelo TEPAC não foi 100% concluído, uma por falta de tempo, óbvio, mas principalmente porque nós só fizemos a instrumentação do professor na parte tecnológica e não tivemos tempo para fazer a parte, juntar o resto que faltava, né? Bom, assim, então você concluiu aqui a pesquisa muito interessante. É bom então as pessoas verem que o Facebook não é só brincar, jogar, se expor, mas pode ser utilizado de várias outras formas construtivas e que contribuem, né? Então eu gostaria que você dissesse assim aqui para o público o que é pesquisar para você em 3 palavras. Ser curioso, então ter curiosidade, seria a primeira palavra. Ser perspicaz, saber analisar os dados, saber pegar as coisas, observar, ser perspicaz na análise dos dados e principalmente durante todo esse processo ser íntegro. O que às vezes não é muito fácil, porque há coisas que a gente acha, mas os dados não mostram e a gente quer dizer que e isso não pode ser. Então, integridade, curiosidade, perspicácia e integridade. E que dicas que você daria para quem tem vontade de ingressar no mundo da pesquisa? Bem, para quem tem vontade de ingressar no mundo da pesquisa, a primeira coisa é gostar. Se você gostar de aprender, boa sorte, vamos começar. Depois é não ter medo de descobrir que tudo que você acreditou até hoje não era bem aquilo, ou descobrir coisas novas e mudar a sua visão de mundo. Se você gosta de aprender, se você não tem medo de quebrar paradigmas, se você não tem, se você tem vontade de mudar e de evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano e tudo, vai pelo caminho da pesquisa que vai bem. Você podia dar um contato para quem quiser saber um pouco mais? Mas podem me achar no Facebook como Lilith Moreira, Lilth Moreira. Podem me achar no Google Mais também como Lilith Moreira. E deixo o meu e-mail, né? moreira.lilian.12@gmail.com. E se alguém tiver interesse, quiser ver melhor a minha tese está disponível no Repositorium. Ou então basta me mandar um e-mail e eu também... O repositório é da Universidade do Minho, minha tese foi desenvolvida pela Universidade do Minho. Também temos capítulos de livros sobre isso, que é gratuito, o livro está gratuito na rede, podem baixar online, está gratuito. Ok, Lilian, muito obrigada pela sua presença. A Lilian não mora aqui em Lisboa, ela mora em Braga, ela é da Universidade do Minho, como eu já tinha falado no início do programa. Então, assim, é uma honra trazer ela até aqui para Lisboa, um momento único, né? E ela é alguém que apoia muito o programa, então estou muito feliz de recebê-la, tá bom? Obrigada mesmo.